Então, nossa série que nós começamos semana passada, a Reforma e o Ocidente. Eu tenho tentado mostrar que não existiria um Ocidente próspero e livre sem a fé protestante. E hoje, semana passada eu falei que o espírito de liberdade que reinou durante muito tempo no Ocidente, que está se perdendo a cada dia justamente pelo abandono dos homens em relação a Deus, esse espírito de liberdade tem tudo a ver com o protestantismo. Era inconcebível falar de liberdade no mundo católico. Afinal de contas, com um Papa que se diz infalível, é óbvio que não deve existir liberdade de expressão. Se eu sou infalível, não tem que existir discussão. Quando eu, que sou infalível, falo, todos os outros devem se calar. Não é por acaso que todos esses temas de liberdade de expressão vão surgir em países protestantes. E hoje, eu quero defender que a prosperidade do Ocidente tem tudo a ver com o protestantismo, com a reforma protestante. Vamos ler então Gênesis capítulo 1, versículo 31. Então o nome da pregação de hoje é A Reforma e a Prosperidade Ocidental. Gênesis 1, 31. E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. E foram-se tarde de manhã o sexto dia. Apesar de a natureza também ter sofrido com a queda, nós continuamos acreditando que a natureza é boa, porque foi criada por Deus. E tudo aquilo que se relaciona com a natureza, que tem a ver com a natureza, é bom também. O nosso trabalho, de maneira direta ou indireta, está sempre se relacionando com a natureza. O pedreiro, ele tirou de onde os materiais para construir a casa? Você que vende camisa, você que vende qualquer coisa, de onde vieram os materiais, a matéria, para que você vendesse o que você vende? Da natureza. A arte, a música. O que é música? O que é arte? São os homens lidando com a natureza. Nós, protestantes, não vemos a criação de maneira negativa. Nós cremos no reino dos céus. Nós cremos que orar e jejuar é espiritual. Mas nós cremos também que trabalhar, que se alimentar, que cantar, também é espiritual quando fazemos para a glória de Deus. E é isso que explica e muito a perspectiva protestante. Max Weber, ele queria entender por que países católicos como Portugal e Espanha definhavam culturalmente, economicamente, e países protestantes como Inglaterra e Alemanha floresciam culturalmente. Por quê? Por quê? Eu vou defender hoje que a atitude católica em relação ao trabalho, ao dinheiro e à criação explicam por que eles não eram mais prósperos. Suas crenças eram um estímulo à pobreza. A justificação pela fé e uma atitude positiva em relação à criação. A justificação pela fé e um olhar religioso para o trabalho. Um olhar religioso, e religioso no bom sentido, tá? Um olhar religioso para a criação e a justificação pela fé explicam por que os países protestantes eram tão prósperos. E eu vou começar assim. Primeiro, quando acontece a reforma protestante, uma mudança brusca surge. A salvação não seria mais comprada. Eu vou defender agora que a teologia católica explicava a pobreza de seus súditos. A Revolução Industrial e o capitalismo foram as melhores coisas que aconteceram para o pobre. Não há polêmica sobre isso. Só alguém muito mentiroso e alguém que teve o seu cérebro corroído por uma ideologia para questionar isso. Não há polêmica, isso é muito claro. O capitalismo e a Revolução Industrial foram as melhores coisas que aconteceram para o pobre. Um inglês, em 1691, tinha como expectativa de vida mais ou menos 36 anos. 36 anos. Com a Revolução Industrial, na Inglaterra, num país protestante, as pessoas pararam de morrer. Morria tanta gente que os pais não davam nomes aos seus filhos, porque a mortalidade infantil atingia os mais altos níveis. Eles esperavam as crianças vingarem para não se apegarem às crianças. Mas com a Revolução Industrial, as crianças pararam de morrer. Aí veio um cientista chamado Malthus. Isso aqui tudo é fato. Isso aqui é fato.
facilmente comprovado, não há polêmica em relação a isso que eu estou falando. Você pode interpretar esses eventos, mas isso aconteceu. As pessoas morriam com a Revolução Industrial e com o capitalismo, os níveis de pobreza foram sendo diminuídos drasticamente, quanto mais o tempo passava, quanto mais as nações se industrializavam. Isso é fato. E aqui veja outro fato também. Um cientista político, Malthus, ele disse o seguinte, ele ficou preocupado porque havia muita gente agora, e principalmente na Inglaterra, houve uma explosão demográfica, porque todo mundo ouviu falar que ali havia uma chance de sobreviver, e muitas pessoas começaram a ir para a Inglaterra. E Malthus ficou preocupado. Ele disse, olha, vai faltar comida, vai faltar comida. Ele errou. Ele errou. Há muito mais gente hoje e há muito mais comida. Porque um ser humano, ele vem com uma boca, mas ele vem com 2 braços. É impressionante como que esse espírito ainda permeia a gente. Hoje eu vi uma história, me mandaram, da cantora que faleceu, Marília Mendonça. Quando ela era garotinha, não havia comida em casa, não havia dinheiro para pagar a conta de luz. E ela começou a tocar. E aí, no bar, sei lá na onde, com a mãe dela, aí o cara falou, toca de novo. E o cara deu R$500 para ela. Os antigos viam os filhos como bênção, como herança, como riqueza. Eles viam assim. Malthus não. Malthus errou. Mais gente, mais mente pensante, mais pessoas criando coisas, mais prosperidade. Mas por que o capitalismo e a Revolução Industrial não aconteceram em países católicos? Por que isso foi acontecer em país protestante? A teologia católica explica e muito a pobreza que ela colocou o seu povo. A teologia católica era e ainda é assim. Você é salvo pelas suas obras. Você é salvo por aquilo que você faz. Mas como aquilo que você faz não é bom o bastante, você vai para o purgatório. E aí então a igreja vendia indulgências para que você pagasse e a sua alma saísse do purgatório. Legoff, falando sobre isso, ele dizia o seguinte: o cidadão medieval, ele era obcecado com a vida após a morte, e tinha que ser. Afinal de contas, a morte dava para sentir o cheiro dela. A expectativa de vida era baixíssima. A peste negra havia assolado a Europa na Idade Média. 1/3 da população mundial morreu. Sífilis também. Era terrível. Muita pobreza. O sistema feudal colocava as terras nas mãos de meia dúzia de pessoas e, no final das contas, ninguém tinha terra. Então, diante de todo esse cenário de muitas doenças, muita morte e muita pobreza, era muito facilmente, era normal e natural entender porque essas pessoas tinham uma fixação muito grande com a vida após a morte. Porque a vida aqui era muito desgraçada e miserável. Vários homens descreveram aquele período antes da Reforma Protestante como uma desgraça. A vida era muito ruim. Thomas Hobbes, por exemplo, ele falou, olha, a vida é muito ruim, é uma desgraça, é uma miséria. Sofrimento atrás de sofrimento. Aí, eles tinham uma atitude mais negativa em relação a este mundo. Assim, Legoff explica, os medievais estavam longe do capitalismo. Longe. Nesse contexto em que o homem era salvo por aquilo que fazia e tinha que pagar para ser salvo, pagar para tirar sua alma do purgatório, chega Lutero e diz, ei, isso é mentira. O homem é salvo pela fé, gratuitamente. Você não pode pagar, você não pode fazer nada pela sua salvação, porque todos os seus feitos são imperfeitos. A salvação é de graça. Não há dúvida sobre isso. Paulo diz de maneira bem explícita. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. É por isso que alguns costumam dizer aí que, como assim, se é de graça, por que eles cobram? Aí falam até do Bispo Macedo, Jesus é o caminho, o Bispo Macedo é o pedágio. E eu acrescentei que Jesus é o caminho, o Bispo Macedo é o pedágio. A Igreja Católica é o IPTU e todo tipo de imposto, porque o que eles cobravam e cobram não está escrito. É de graça. Veja o que o historiador que escreveu História da Reforma declara. Lutero destruiu essa ideologia medieval religiosa de pobreza com sua doutrina da justificação somente pela graça.
que o homem é declarado justo de graça, pela graça, por meio da fé, sem pagar nada. Assim, a pobreza já não seria mais vista como uma bênção. A pobreza era vista como uma bênção. Isso aqui também é facilmente comprovado. Mesmo que você não conheça nada de história. Nada. Vou te mostrar que eles viam sim a pobreza como uma bênção. Eles achavam bonito. E ainda acham. A igreja era uma empresa no ramo da salvação. Tudo visava vender a salvação, a missa, o purgatório, as indulgências. O famoso pregador católico Tetzel dizia: a moeda no gasofilácio cai, a alma do purgatório sai. Oh, marvado. Eita! Nesse sentido, a caridade também, ela não visava aliviar o sofrimento. A caridade tinha como objetivo a salvação da alma. Aliviar a pobreza era meio de salvação. Ainda é na Igreja Católica. Tinha que existir pobre para que o rico fosse salvo. Sim, um pregador católico dominicano disse isso, explicitamente. Veja o que ele declara. Eu não coloquei aqui. Porque há pessoas em condição de pobreza, e isso é esse católico dizendo, para que desse modo os ricos possam ganhar a vida eterna por meio dos pobres. Os católicos continuam pensando assim. Várias ordens católicas são riquíssimas. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque fazendeiros e industriais e pessoas cheias de culpa, porque viveram uma vida toda em pecado, vão chegando perto da morte e querem comprar a salvação. E pensam que ao entregar todos os seus bens à Igreja Católica, eles serão salvos. E a Igreja consente. Mas deixe-me mostrar como que essa ideia de que a pobreza era uma bênção, isso é muito, muito claro na doutrina católica. Primeiro, os padres faziam um pacto de pobreza, mas não era nada pobre, como aqui. Eu também gostaria de ter esse pacto de pobreza, gente, para comer carne de R$150 o quilo. Eu também teria esse pacto de pobreza e eu ando num carrão, só porque não está no meu nome? Não estando no meu nome? Que raio de pacto de pobreza é esse? Tem várias, já viu ordens franciscanas? Aqui em Guará tem uma. Vai lá, ali no caminho do São Manuel ali. Eu olho lá e falo, rapaz, mas é chique esse lugar aqui de pobreza, hein? É chique, bem chique. Mas, ao longo da história, sempre existiu e ainda existe pacto de pobreza na Igreja Católica. Francisco de Assis é o mais famoso. Ele disse, eu me casei com a pobreza. Ou seja, eles viam de maneira muito negativa o dinheiro. Tinha que se desvencilhar desse algo maligno. Então eles não queriam. A pobreza era vista como uma bênção. Veja bem, a Bíblia fala sobre ajudarmos os pobres, não para sermos salvos. Não porque o dinheiro é ruim, é pelo contrário. Veja, se o dinheiro fosse ruim, nós não deveríamos dar dinheiro para os outros. É como aquela história que eu conto para vocês do rapaz que se converteu, era traficante, tinha lá maconha na casa dele. Aí ele perguntou, pastor, o que eu faço? Falei, queima. Não aqui, né? Queima. Você vai, não, vamos fazer uma caridade? Vamos doar? Não dá. O dinheiro, se ele fosse ruim, como Francisco de Assis e muitos católicos pensavam e pensam, a melhor coisa a se fazer é queimá-lo e não doá-lo. Como você pode dar algo que não presta para você e para os outros? É pelo contrário, é porque o dinheiro é tão bom que Deus diz, eu não quero que você fique com essa bênção só para você, ajude os outros. É uma perspectiva totalmente diferente. A perspectiva bíblica protestante é totalmente diferente. Eles não, eles viam a pobreza como algo bonito. Bonito. Ora, por meio dos pobres, os ricos conquistam a salvação. Eu vejo muitos líderes e aqueles que são considerados os mais espirituais são justamente aqueles que abriram mão de todo tipo de dinheiro. É sério que a gente não sabe explicar porque o povo era pobre? Você acha que esse tipo de pensamento não gera um estímulo à pobreza? É por isso que Max Weber falou, gente, por que os países protestantes são tão ricos e os católicos não? Mas precisa ser um gênio para notar isso? A teologia católica
explicava a pobreza. E aí, assim, né? Uma coisa muito engraçada também, o dinheiro ele tinha uma conotação muito negativa. E ainda tem, mas como que o dinheiro é santificado? No gasofilácio da igreja. Naquela época e ainda hoje, a igreja católica em muitas cidades e países era dona de quase tudo. Pobreza para vocês, não para eles. O dinheiro na sua mão é sujo, na mão da igreja não. Aí não. Duvida da história? Olhe para a nossa cidade do lado aqui. Olha a riqueza da igreja e olha a cidade. A cidade é rica? A Bíblia diz que a igreja é luz do mundo. Luz do mundo. Uma igreja de verdade abençoa a cidade. Quando a verdade é pregada, quando a bênção de Deus está sobre um povo, o povo é abençoado. Lembra que a Bíblia fala de Arão? Que o óleo da unção cai na barba de Arão e escorre pelo corpo? A igreja católica para aqui. Fica só aqui, na igreja. Não escorre não. Não escorre não. Segundo, a criação é boa. Essa é uma segunda perspectiva cristã protestante, que não era a perspectiva católica. Para o católico medieval, espiritual é orar e jejuar. O ápice da espiritualidade católica era se desvencilhar totalmente deste mundo. Ir para o deserto ou para a floresta. Ir para um monastério. Esse era o ápice da vida espiritual. Esse era o ápice. Os protestantes, entretanto, tinham uma visão totalmente diferente. Eles viam o reino dos céus e eles olhavam para a terra e eles não faziam essa separação. Eles enxergavam Deus em tudo. Tudo. O pregador que prega à noite e o homem que lavra a terra, eles faziam para a glória de Deus? Eles eram iguais. Eram iguais. Max Weber diz o seguinte sobre o calvinismo, que nós somos calvinistas, é um ramo do protestantismo. O calvinismo é precisamente a primeira ética cristã que deu ao trabalho um caráter religioso. Como assim um caráter religioso? Eu venho aqui como pastor e eu creio que o que eu faço vai reverberar na eternidade, porque eu trabalho para Deus. Max Weber vem e diz, o protestante começou a ver isso também em relação ao seu trabalho comum. Ele ia para casa, a dona de casa, ela via o seu filho, ela via sua casa como seu altar. Assim como o pastor que lá na igreja trabalhava para Deus, ela via que o seu trabalho ali ao cuidar de seu filho era para Deus também. O lavrador via o seu trabalho como seu altar. Ele servia a Deus por meio do seu trabalho. A ideia de vocação não estava mais restrita apenas à classe clerical, apenas aos líderes religiosos. Todo mundo tinha uma vocação, que era servir a Deus, onde Deus os chamou, fazer o máximo e o melhor com os talentos e oportunidades que receberam de Deus, onde Deus os plantou. A famosa frase de Lutero, quando aquele sapateiro veio até Lutero e falou, Lutero, o que farei agora que me converti? E Lutero lhe disse, o que você faz? Sou sapateiro, então vá para casa e faça o melhor sapato que você puder. É óbvio que o que havia na mente daquele homem, com a mentalidade católica, era, agora eu devo ir para um monastério. Se eu quero realmente ser um cristão, eu tenho que me desligar desse mundo. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Essa era a mentalidade protestante. Veja o que William Tyndale, outro protestante, disse. Há uma diferença entre lavar louças e pregar a palavra de Deus. Mas no tocante a agradar a Deus, nenhuma em absoluto. Nenhuma diferença. Outro protestante, William Perkins. A ação de um pastor em guardar ovelhas é um trabalho tão bom diante de Deus como a ação de um juiz ao sentenciar. Ora, eu já expliquei isso em outras oportunidades, vou falar mais uma vez. Por que isso aqui é tão importante? Porque isso explica a prosperidade dos países protestantes. Gente, um homem que vai para o trabalho e vê no seu trabalho um serviço para Deus, o seu ânimo é diferente. Ele tem ânimo, porque nós precisamos de energia para estar em movimento. O seu carro só se move se tiver combustível. Você também. Você precisa de algum ânimo. Você precisa de energia. E de onde vinha a energia daqueles puritanos que eram tão prósperos?
Eles iam para o trabalho e eles viam o seu trabalho como algo que glorificava a Deus. Porque a criação foi feita por Deus. Por exemplo, quando você, um jogador, um atleta que seja, um atleta, ele corre, e quando ele é bom naquilo que ele faz, aquilo ali retrata o quão Deus é inteligente. Criou um homem capaz de correr, de mudar de direção, de cortar o vento, de pensar numa fração de segundo, porque é isso que é o esporte, o futebol, por exemplo. Numa fração de segundo ele tem 4, 5 chances ali para efetuar, 4 oportunidades, 4 alternativas para fazer o gol. E numa fração de segundo ele escolhe uma e faz o gol. Rapidamente, olha a mente humana. É espetacular. É assim que o protestante vê as coisas. Tudo ele vê Deus. Tudo. Na arte, no trabalho, tudo traz glória a Deus. Não é assim com você, pai? Se o seu filho faz uma coisa bem feita, o que você fala? Ei, esse é o meu filho, esse é o meu moleque. Não é assim? O seu filho fazer algo bom, não fala bem de você que é pai? É o seu filho que fez, aí você fica feliz, você se sente orgulhoso. Quando nós trabalhamos, quando nós somos inteligentes, quando nós fazemos as coisas com maestria, o nome de Deus é glorificado. Os protestantes viam isso. Por isso eles conseguiam ver no seu trabalho um altar. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Assim eles faziam. Por exemplo, Sebastian Bach alguns dizem, o maior músico de todos os tempos. Ele era protestante. Ele fazia tudo para a glória de Deus. Em suas músicas estava lá escrito um lema protestante: só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Somente a Ele a glória. Quem vive para agradar a Deus, ele não pode se sentir desanimado. Porque se os homens não retribuem, ele lembra, mas Deus vai me retribuir. Então ele continua a trabalhar. Se ele não ganha o bastante, ele se lembra, mas Deus vai honrar o meu trabalho. Então não tem como desmotivar um homem que vive para a glória de Deus. Por isso aqueles puritanos eram tão prósperos. Eles viam o seu trabalho de uma maneira religiosa. É o que Max Weber declara. E por isso, Deus os abençoou. Os reformadores tinham uma atitude positiva em relação à criação de Deus. Calvino dizia que a criação é o teatro da glória de Deus. O teatro, ou seja, é o lugar em que Deus se mostra. Isso tem tudo a ver com o salmista. O salmista declara: os céus proclamam a glória de Deus. O que ele está dizendo é: a natureza grita que existe um Deus vivo, poderoso, inteligente, cheio de glória. Quando olhamos uma criação organizada, bela, enorme, nós dizemos: quem fez isso? E a criação testifica sobre o Criador. É isso que Calvino entendia. Mas para o católico, espiritual era apenas oração, jejum e penitência. Penitência. Os monges e os eremitas eram pessoas que fugiam do mundo. Fugiam do mundo. Para eles, a espiritualidade só existiria se eles estivessem totalmente reclusos em relação ao mundo. Essa atitude é óbvia. Não dá para se esperar florescimento de cultura num lugar desse. Você acha que vai surgir desenvolvimento tecnológico em gente que acredita que espiritual é apenas orar e jejuar? Você acha que ele vai parar para pensar, por quê? Como que a natureza funciona? Por que é assim? Por que a maçã cai? Por que ela não paira no ar? Por que... Como fazer isso? Quem pensa que apenas jejum e oração é espiritual, você acha que esse espírito leva pessoas a quererem descobrir as coisas em relação à natureza? Não é por acaso que a Revolução Industrial se deu em um país protestante. Não é por acaso. Não é por acaso. Não é por acaso que os protestantes, eles se viam como agentes de mudança da cultura também. Que o Evangelho, ele atinge toda a cultura. Que o Senhor Jesus, ele é Deus de tudo. Ele é Deus absoluto sobre todas as coisas da existência. E por isso é nesse contexto que surge Bach. É nesse contexto que surge Shakespeare. É nesse contexto. E para encerrar, eu vou encerrar com uma história que eu já contei para vocês algumas vezes.
Para resumir a ideia, é a história da mulher invisível, lembra? Tem um vídeo na internet de uma mulher que ela é uma mãe e ela conta que ela se sentia invisível em sua casa. Seus filhos não davam valor a ela, seu marido também se esquecia dela e ela estava muito chateada. E então, uma amiga foi para a Europa e voltou e lhe deu um presente, um livro com gravuras, imagens de grandes construções da Europa, castelos que foram construídos ao longo de mais de 100 anos. E dentre tantas histórias, houve uma história que mexeu com ela. Era a história de um homem que estava fazendo uma pintura em um lugar que ficaria coberto, que ninguém veria aquela pintura, todo aquele trabalho que ele estava efetuando ali. Então alguém perguntou para esse homem: por que você está fazendo isso? Ninguém vai ver. E ele respondeu: Deus verá. Deus verá. Essa é a perspectiva cristã. Nós trabalhamos em casa com os nossos filhos e vemos os nossos filhos como algo glorioso, porque nós servimos a Deus. Nós vemos o simples ato de trocar fralda como louvor ao nosso Deus, como serviço a Ele. Primeiro que essa já é a única maneira, na minha opinião, de aguentar. Porque filhos são uma bênção no mesmo instante em que são difíceis. A minha filhinha quarta, nossa, está chorando direto agora, não para. E aí não dorme direito. E aí minha esposa está dias sem dormir. Dias. Porque eu não ouço nada. Ela fala: nossa, não dormiu direito. Nossa, não. Chorou a noite inteira, eu não vi nada. Não vi nada. É um peso. É peso. É difícil. Se perde beleza, se perde sono, se perde muita coisa. É por isso que mulheres ficam em depressão pós-parto. Por que uma cristã não enfrenta isso? Deus verá. Ninguém pode saber, entender o meu esforço aqui, mas Deus sabe. É óbvio que uma mulher dessa tem uma chance muito maior de criar meninos poderosos, de meninas poderosas, porque ela vê o seu trabalho como uma missão para Deus. Ela vê o seu trabalho como algo religioso, como algo que glorifica o Senhor. É óbvio que essa perspectiva tende a gerar crianças muito poderosas. Como o salmista declara: os filhos dos crentes verdadeiros herdarão a terra. Aquele homem que vai para o seu trabalho e vê o seu trabalho dessa perspectiva, o Senhor verá. Ele não desanima. Ele não desanima. Não importa quão difícil esteja, ele se lembra: Deus verá. E ele insiste mais uma vez. E ele continua e continua. O seu ânimo vem disso. De uma chama que nunca se apaga, porque visa glorificar a Deus. Ele acredita que o seu trabalho é como o trabalho do pastor. Ele acredita que, como pastor, ele tem um patrão, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. E é óbvio que uma pessoa que vive dessa maneira trabalha com muito mais dedicação. E quem trabalha com mais dedicação está correndo sérios riscos de prosperar muito. Por isso, os protestantes eram tão prósperos. Por isso, a teologia católica, a perspectiva em relação ao dinheiro e à criação, não ajudaram para que tivesse um ambiente propício à prosperidade. Não é por acaso que o capitalismo, que a Revolução Industrial, tudo isso aconteceu em países protestantes. Porque bendita a nação cujo Deus é o Senhor. E aquele povo era um povo de Deus. E nós descendemos deles. Que a bênção do Senhor também esteja conosco. Vamos ficar de pé?